Bom, boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui discutindo com vocês esse tema que acho que é tão importante para o crescimento do Brasil e para o desenvolvimento do Brasil no futuro. Esse trabalho é um trabalho que a gente realizou nos últimos 2 anos lá no IPEA, sobre produtividade, justamente porque a gente tem um diagnóstico de que a produtividade o fator essencial para fazer o país crescer no futuro. Tá? Aí a gente fez uma brincadeirinha para justificar isso, para mostrar o quanto que isso é relevante no crescimento econômico brasileiro. A gente decompôs o crescimento do PIB per capita no período recente, acho que vai até 2009, só que foi quando a gente publicou. Não, tem algum número já para 2011. Mas a gente decompôs o PIB per capita em produtividade do trabalho, taxa de ocupação e taxa de participação. Para que isso? Para mostrar isso aqui que eu vou mostrar nesse gráfico. Que, na verdade, o crescimento que a gente teve no Brasil no período até 2009, até o período da crise internacional, ele foi muito baseado na incorporação de novas pessoas ao mercado de trabalho, que é um pouco o que o Marco falou antes, e muito menos no ganho de eficiência. Então, é claro que, no longo prazo, o PIB per capita e produtividade andam, essas duas linhas, a de cima e PIB per capita, a de baixa produtividade. É óbvio que, no longo prazo, essas duas linhas vão se juntar. Esse gap que aconteceu nesse período foi justamente por isso, porque você teve um crescimento do PIB per capita muito baseado em incorporação de pessoas ao mercado de trabalho, o que, obviamente, é positivo, obviamente foi um círculo virtuoso, mas, obviamente, não se sustenta no longo prazo. E não estava se sustentando mesmo já antes da crise internacional, porque você já estava chegando um momento de pleno emprego, etc., e tal, onde você precisaria estar ganhando mais produtividade. Então, esse era o nosso diagnóstico, que essa era uma questão fundamental para a gente abordar e que só ganhando produtividade é que o Brasil conseguiria sustentar mais crescimento econômico no futuro. A gente chamou várias pessoas para discutir com a gente lá no IPEA, quando esse trabalho começou, e sempre tem uma certa dúvida se os indicadores efetivamente medem o que eles estão medindo, porque, não, acho que o problema é no indicador. Então, a gente, para eliminar esse problema, a gente calculou produtividade de todas as possíveis formas que vocês possam imaginar. E todas elas vão mostrar uma mesma situação, que a produtividade brasileira não cresce de maneira significativa, pelo menos desde o final dos anos 70. Quer dizer, a gente teve os anos 80 com uma queda brutal de produtividade e ela não foi capaz de se recuperar, mesmo nesse período de crescimento econômico aí no início dos anos 2000. Esse gráfico está mostrando diversas medidas de produtividade total dos fatores. As medidas que mais crescem, elas não estão considerando o aumento de capital humano na economia brasileira no período recente. Então, na verdade, se você for olhar o crescimento efetivo da produtividade, ele vai estar relativamente estável aqui desde os anos 90 até agora. Não teve as linhas que mais crescem são linhas que não estão considerando que boa parte desse crescimento da produtividade é porque você aumentou a escolaridade na economia brasileira, pelo menos desde os últimos 20 anos. Bom, isso aqui é uma outra também, outros dados que também sugerem a mesma coisa, que também estão mostrando um baixo crescimento anual da produtividade. Aqui tem PTF, produtividade do trabalho ajustada por capital humano ou não ajustada por capital humano, enfim. Vocês podem ver que o maior número que tem aqui é um número, acho que do Bonelli, de 2014, de um crescimento um pouquinho maior de 2% ao ano da produtividade para um período que vai de 2003 a 2013. Os períodos também variam muito, mas o grande sinal dessa tabela é que a produtividade tem crescido muito pouco, mesmo nas melhores estimativas. E tem crescido muito pouco, principalmente na indústria. A indústria é o setor que mais tem sofrido com o que menos tem ganho produtividade, na verdade, teve queda de produtividade nos anos 2000, a despeito de todas as políticas industriais que a gente implementou nesse período. Quer dizer, a produtividade na indústria de transformação, em particular, ela caiu 0,8% ao ano, quando medida por valor adicionado em relação ao pessoal ocupado. Aqui, novamente, por conta dos efeitos dos indicadores estarem corretos ou não estarem corretos, a gente deflacionou a produtividade na indústria. Você teve vários choques de preços relativos na economia brasileira, choques não, mas, enfim, a elevação de preço de commodities, além de nos deixar mais ricos em relação ao resto do mundo, também causou variações de preços relativos dentro da indústria. Então, o deflator faz muita diferença
quando você calcula a produtividade. Então, a gente usou, nesse gráfico, todos os deflatores possíveis, inclusive os errados. E todos eles mostram que, nos anos 2000, você tem uma certa estagnação da produtividade industrial ou uma queda, na melhor das hipóteses, uma estagnação da produtividade industrial. Quando você olha a produção física, aparece um pequeno crescimento até a crise internacional e depois para. Muito por conta que produção física você não está olhando o valor agregado, na verdade, você está olhando o número de produtos. Você não está não é o melhor indicador para a produtividade, de fato. Bom, o que isso fez com que... qual foi o resultado desse baixo crescimento, desse baixo desempenho da produtividade, quando a gente olha o que acontece com o Brasil em relação ao resto do mundo? Essa tabelinha está mostrando, na primeira coluna, qual é a posição do Brasil em relação ao país menos produtivo do mundo, e a segunda coluna, o país mais produtivo em relação ao Brasil. Para mostrar um pouco o que o Mark falou, que a gente correu, pode até ter... Nesse caso da produtividade, a gente nem conseguiu correr muito, inclusive, a gente ficou parado, e o mundo todo está correndo. O que significou que o país, a distância do Brasil para o país menos produtivo dessa amostra aqui, ela era de 8,6 em 95, ela caiu para 3 vezes, ou seja, o Brasil tem uma produtividade 3 vezes maior do que o país menos produtivo dessa amostra em 2009, e essa diferença era 8,6 vezes em 95. Isso acontece em todos os setores de atividade. Ao mesmo tempo em que o país mais produtivo está se distanciando do Brasil. O país mais produtivo estava 6,6 vezes o nível de produtividade do Brasil lá em 95, e agora tem uma produtividade 7 vezes maior do que a brasileira. Enfim. Isso tem acontecido também aqui em todos os setores produtivos, óbvio, com a indústria de transformação sofrendo mais, mas em todos os setores de atividade. E aí vai para uma coisa que nos interessava lá no início, até que ponto os diferenciais, a estrutura produtiva importa para explicar esses níveis de produtividade. É claro que importa, é claro que você tem diferenças, a indústria é um setor mais produtivo do que os serviços, que, por sua vez, é mais produtivo do que a agricultura, em termos de valor adicionado em relação a pessoas ocupadas. Mas essa mudança... E aí a hipótese era, será que a redução da participação da indústria do PIB está tendo impacto significativo sobre os indicadores agregados de produtividade? Então, de fato, a gente vê que teve uma redução da participação da indústria no PIB, mas essa redução ela foi compensada por um aumento da participação do setor dos serviços e por uma redução da participação da agricultura, o que, de forma agregada, compensou, um movimento compensou o outro. Então, na verdade, não é a estrutura produtiva que tem explicado o baixo crescimento da nossa produtividade. O que explica o baixo crescimento e o fraco desempenho da nossa produtividade é a produtividade intrasetorial e intraindústria, esse que é o nosso grande problema. É um problema, aliás, muito mais disseminado dentro da economia brasileira do que necessariamente decorrente de questões da estrutura produtiva. Essa tabela está mostrando isso, é uma forma de calcular qual que é o efeito do componente intrasetorial para o componente estrutural. E, novamente, aqui os 2 artigos que tratam desse tema mostram isso, mostram que você tem um componente intrasetorial mais relevante do que o componente estrutural. E aqui eu acho que esse número foi um pouco a pá de cal nessa discussão sobre se é a estrutura produtiva só ou se é um problema mais generalizado da economia brasileira. Aqui a gente fez uma conta, é uma brincadeirinha até meio boba, mas o resultado eu achei muito interessante. Assim, se a gente tivesse a estrutura produtiva da Alemanha, que é um país com uma indústria muito pesada, uma indústria de bens de capital muito forte, etc. e tal. Então, se a gente pegasse a estrutura produtiva da Alemanha e colocasse as empresas brasileiras lá, com o nível de produtividade das empresas brasileiras, a nossa produtividade cresceria 60%. Pô, excelente. Agora, se a gente pegasse as empresas alemãs e colocasse na estrutura produtiva brasileira, tal como ela está, a nossa produtividade cresceria 428%. Então, tem um problema que é muito maior do que a estrutura produtiva. A gente gastou um tempão fazendo isso, porque o grande argumento que a gente ouvia que era um problema estrutural apenas e tal. Então, a gente gastou um tempão avaliando essas causas. Bom, então, quais são os determinantes, efetivamente, da produtividade no Brasil? É óbvio que, no longo prazo, a tecnologia é o grande fator que faz a produtividade crescer. É o fator essencial do ganho de produtividade no longo prazo.
E aqui a gente tem uns números que, obviamente, a gente esperava esse resultado, que empresas inovadoras são mais produtivas, as que mais inovam têm uma produtividade maior. Se não tivesse dado esse resultado, eu não estava apresentando ele aqui para vocês. Mas o fato é que, ok, isso é verdade, mas no caso brasileiro, talvez a gente tenha uma série de outras coisas que estão atravancando tanto a inovação nas empresas quanto os ganhos de produtividade. Então, a tecnologia e a inovação continuam sendo um fator essencial, mas a gente tem que destravar a capacidade de inovação das empresas. E como é que é isso? Bom, investimento, estoque de capital também é uma questão importante. Vou pular esse aqui. Bom, e aí a gente chega no tema que o Pedro Parente abordou tão bem e de forma tão ampla. Então, eu também não vou aqui me deter sobre isso. Instituições, burocracia, o ambiente de negócios, tem um ambiente de negócios extremamente ruim, e esse ambiente de negócios ele afeta tanto a produtividade nas empresas, quanto a própria capacidade das empresas inovarem e desenvolverem novas tecnologias. Esse aqui é o índice do Doing Business, que todo mundo conhece, tá? Então, não vou me deter muito sobre ele, não. A gente também fez uma pergunta para as empresas sobre o que elas achavam que afetava a sua produtividade. A gente separou em duas perguntas. Que fatores vocês acham que afetam negativamente a sua produtividade e a sua competitividade? Quando a gente perguntou sobre a competitividade, de maneira geral, a carga tributária, a complexidade tributária foram os fatores fundamentais. Quando a gente perguntou o que afeta a produtividade dentro da firma, aí vem elementos como baixa qualificação da mão de obra, escala de produção. E vem uma coisa interessante aqui, que depois eu vou chamar a atenção de novo, que é o mau desempenho dos fornecedores. E lá na frente eu explico por quê. Se eu esquecer, vocês me lembrem. Obviamente, aqui tem uma relação, porque o ambiente de negócio é uma relação fundamental com a propensão a realizar investimentos. Então, isso aqui é um exercício para vários países, correlacionando um pouco o ambiente de negócios e taxa de investimento em vários países. A infraestrutura é uma questão fundamental também para explicar a baixa produtividade brasileira. Aqui a gente calculou umas elasticidades PIB e infraestrutura. É sempre difícil de você chegar a um número razoável. Eu, na verdade, gosto um pouquinho mais desse resultado aqui, que mostra as perdas de eficiência decorrentes da insuficiência de infraestrutura por região. Então, a gente pode ver que tem uma perda de eficiência mais concentrada justamente ali nos estados do norte, onde você tem a indústria extrativa, que precisa de uma infraestrutura mais sofisticada, enfim, você tem algumas coisas que você pode ver de onde que você tem maior perda de eficiência derivada de falta de infraestrutura, mas ela é generalizada, em alguma medida, em todo o país. E, por fim, competição. Isso não era uma coisa que estava nos nossos top 3 fatores para a produtividade lá no início, e foi ficando cada vez mais claro que esse é um fator essencial no caso da economia brasileira. Isso aqui é uma brincadeira que a gente fez olhando para as empresas que mais cresceram a produtividade. Então, eu separei as empresas com grande crescimento de produtividade e com baixo crescimento de produtividade, em quartis, na verdade. E a gente pode ver que as empresas menos produtivas, com o menor nível de produtividade, foram as que mais cresceram. As que mais cresceram é essa barra verde aqui, a da esquerda, são as empresas que mais cresceram, tiveram maior crescimento da produtividade no período entre 96 e 2010. E são justamente as empresas menos produtivas. Isso aparece também, e eu acho que esse gráfico é mais legal para mostrar isso. Aqui é um trabalho da OCDE, que dividiram as empresas em níveis de produtividade. Empresas altamente produtivas, empresas, novamente, quartis, mas não é quartis de crescimento, como eu fiz, quartis de níveis de produtividade. Para separar, essas aqui são as menos produtivas, essas aqui são as mais produtivas. E o engraçado é que, no Brasil, essa barrinha azul aqui, o que você espera numa economia que esteja funcionando adequadamente? Que empresas ineficientes e pouco produtivas vão perdendo espaço na atividade econômica até que morram, ou até que se tornem mais produtivas. Mas o normal é que essas empresas vão perdendo market share e vão perdendo emprego, você vai ter um movimento de realocação de trabalhadores entre as empresas, etc., e empresas mais produtivas cresçam mais. O que acontece no caso brasileiro é que as empresas menos produtivas, que são essa barra aqui da esquerda, foram as que tiveram maior crescimento do emprego no período recente. Ou seja, são as empresas ineficientes que mais cresceram. Isso aqui foi os anos 2000. Tá?
Se você olhar o que seria de se esperar, era o que você vê aqui para o Reino Unido. Ok, outros países também apresentam um padrão não tão legalzinho quanto o Reino Unido apresentam, mas o caso do Brasil é absurdo. Você tem empresas muito ineficientes crescendo muito mais do que as empresas eficientes. Bom, em alguma medida, eu acho que isso se deve um pouco a falta de concorrência dentro da economia brasileira, é o nosso fechamento da economia brasileira. E aí a gente foi olhar um pouco, vamos lá, vamos ver as tarifas de importação aqui por categoria de produto no Brasil. Vocês conhecem essa história também. A gente só separou aqui por bens intermediários, bens de capital e bens de consumo. A gente tem tarifas de importação mais altas em todos esses grupos de produto, mas o que é mais nocivo do ponto de vista de produtividade e de eficiência para a economia brasileira são as tarifas de importação que incidem sobre bens de capital e sobre bens intermediários, porque é o que nos dá acesso a bens de capital, a tecnologias desenvolvidas externamente, e bens intermediários aumenta o custo direto, é um aumento de custo para as empresas no Brasil. E isso tem relação, inclusive, creio eu, com essa reclamação lá das empresas de que o mau desempenho dos fornecedores é um problema para a sua produtividade. Quer dizer, você tem um sistema econômico em que empresas ineficientes não morrem, se elas não morrem, elas continuam ali, em alguma medida, atrapalhando o desempenho das empresas eficientes, porque são elas que vão produzir, vender bens e serviços para essas empresas. Então, acho que isso tem muito a ver com esse fechamento da economia brasileira, que eu acho que é uma página que a gente já devia ter virado na política econômica brasileira, mas que a gente continua patinando nisso. Bom, agenda para o futuro. Eu não vou mexer nos slides aqui, porque esses slides são muito focalizados em políticas de inovação, mas tem algumas coisas que estão aqui que eu acho que seriam importantes. Assim, ao mesmo tempo que o diagnóstico é muito negativo, eu acho, é muito pessimista, por outro lado, a gente tem uma agenda tão extensa de coisas a fazer que dá para você ficar um pouco otimista, porque, assim, dá a impressão que a gente está tão sufocado, que é um pouco a sua metáfora do menino de 15 anos, né, que dá a impressão que a gente está tão sufocado com tantos problemas de política econômica que qualquer pequenas modificações já vão dar um fôlego novo para a atividade econômica brasileira. Então, assim, dada essa agenda extensa, se a gente conseguir fazer algumas coisas, acho que a gente já pode ter ganhos incrementais enormes. A primeira coisa como eu acho que no longo prazo é tecnologia e inovação que vão fazer os ganhos de produtividade no Brasil, acho que esse, a gente tem que... esse é o principal fator no longo prazo, mas a gente teve um aumento de investimentos em políticas de inovação no período recente, antes dessa crise fiscal enorme, porque agora não tem dinheiro para nada, mas teve um aumento grande de investimento em políticas de ciência e tecnologia e, ao mesmo tempo, você não viu tantos resultados. Quer dizer, isso nos leva a crer que tem alguns outros fatores aí, que são esses, ambiente de negócios, abertura, que eu acho que estão dificultando, inclusive, ou que não estão estabelecendo os incentivos para que as empresas inovem. Então, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que, sim, aprimorar o desenho dessas políticas de inovação, e alguns dos meus slides focavam nisso. Você tem que melhorar o desenho, melhorar a eficiência dessas políticas de inovação, por um lado, mas, por outro lado, retirar alguns entraves, que são entraves mais relacionados com o sistema econômico e que impedem ou não dão incentivos adequados para as empresas inovarem. O fato de você ter empresas ineficientes que não morrem na economia é um problema que é o problema que a gente falou de ampliar a competição. Acho que isso gera externalidades negativas para a economia, então acho que é fundamental a gente ter uma agenda de ampliação da competição na economia brasileira, que vai em direção a uma maior abertura da economia, e não só o comércio, o investimento, maior abertura em relação a novas ideias, novas tecnologias. Quer dizer, quantos pesquisadores estrangeiros a gente tem aqui trabalhando nas universidades brasileiras ou nas empresas brasileiras? Quando você vai, eu tive 3 meses nos Estados Unidos, no MIT, no ano passado, você vê pessoas de todas as nacionalidades e mais gente de fora do que americano. Então, você vê que tem uma riqueza de produção de conhecimento e de novas ideias que a gente não consegue, porque a gente é absolutamente fechado, inclusive para pessoas, inclusive para novas ideias, inclusive para tecnologias. E precisa, e ampliar a competição também significa, na minha opinião, eliminar políticas ineficientes. Um dos grandes exemplos aí do período recente é essa política de conteúdo local, que, na verdade, foi engessando uma série de coisas e criou um monstro, uma política que foi completamente ineficiente e que também não foi nem avaliada, no final das contas.
Então, eu acho que passa por matar algumas políticas que não deram certo, passa por maior abertura, eu acho que isso ajudaria a ter maior competição na economia brasileira. Por fim, precisamos de uma agenda extensa, que aí eu não vou me alongar, que o ministro Pedro Parente já falou bastante, de melhoria do ambiente de negócio, de simplificação, e que passa também por aumentar a eficiência do Estado, como o Marc colocou, e por dar maior transparência para o gasto público, inclusive. A gente ainda está muito longe de ter a transparência adequada ao gasto público brasileiro. E esse ambiente de negócios ruim, se ele é ruim para todas as empresas, de modo geral, ele é ainda pior para empresas que procuram inovar, porque a inovação precisa de mudanças rápidas de regulação que a gente não consegue fazer na economia brasileira. Dá um exemplo, aquele carrinho do Google que dirige sozinho, o Departamento de Trânsito norte-americano já criou uma nova regulamentação porque você tem que saber quem que é que dirige. No caso do carrinho do Google, é o software. Então, você já rapidamente regulamentou uma coisa que ainda está em teste, ainda nem está no mercado. Então, esse tipo de coisa, um ambiente de negócios mais fluido para a inovação é muito mais importante, inclusive, do que para qualquer outro setor. Acho que é isso. Obrigada, pessoal.